Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um vídeo de mini tutorial, onde damos um pequeno tutorial a um pequeno jogo. E o escolhido para hoje é A Tripulação em Busca do Nono Planeta. Este é um jogo publicado em 2021 pela Devir Games, em português, e é um jogo para 3 a 5 jogadores, com uma variante de 2 jogadores, com idades com 10 ou mais anos e dura em média 20 minutos. Este vai ser um vídeo curto e por isso mesmo aconselho a todos a verem um vídeo especial de Abrindo a Caixa com a descrição de todos os componentes deste jogo. Neste momento vamos então ver rapidamente como é que se joga A Tripulação da Devir Games. O jogo Tripulação é um jogo cooperativo, isto é, todos os jogadores irão jogar para um objetivo comum. Ou irão vencer todos juntos, ou irão perder todos juntos. Um jogo da tripulação irá correr por missões. Cada missão irá ser composta por uma ou mais vasas que irão ser jogadas até que o objetivo dessa missão seja cumprido. Cada vaza é realizada com um jogador jogando uma carta e depois os outros jogadores jogando também uma carta da sua mão, de forma a que pelo menos um jogador adquira certas cartas para cumprir as suas tarefas e passar à missão seguinte. Ou se não conseguirem, a missão deverá ser repetida. No princípio de cada missão, os jogadores deverão referenciar-se ao livro de diário de bordo, escolher a missão que querem realizar e depois ler as várias características dessa missão, bem como o objetivo e as regras especiais. Na generalidade, uma missão tem, então, uma pequena descrição temática, o número da missão, tem, então, o número de tarefas a serem feitas, que normalmente são cartas, tem por baixo as tentativas que foram utilizadas. Também poderá ser aqui assinalado se foi ou não utilizado durante essa missão o sinal de emergência. Depois disso feito, deverão baralhar todas as cartas de jogo e deverão reparti-las por todos os jogadores, todas as cartas, ainda que algum jogador fique com mais uma carta que os restantes. De seguida, deverão ser dados um marcador de comunicação a cada um dos jogadores com o lado verde virado para cima. Depois os jogadores deverão verificar qual é o jogador que tem a carta de foguetão número 4 e esse jogador irá ficar com o marcador de primeiro jogador, o marcador de capitão. Verificar no diário de bordo quantas cartas de tarefas terão que ser resolvidas nesta missão e depois vamos baralhar as cartas de tarefa e iremos colocar no centro da mesa tantas cartas de tarefas como aquelas ditas nessa missão que estamos a jogar. Vamos dizer, por exemplo, que estamos a jogar a missão 2, que são 2 cartas de tarefa. Depois, começando por o jogador que tem o marcador de capitão, ele irá escolher uma dessas cartas e levará para si de acordo com as cartas que tem e que acha que consegue ou não vencer a carta que levará. De seguida, os jogadores mais à esquerda irão levar as restantes cartas que ficarem aqui. Se houver mais do que 2 cartas, eles irão continuar pelos restos dos jogadores. Se houver mais do que 4 ou 5 cartas, um jogador poderá ter mais do que uma carta de tarefa. No início da missão, os jogadores poderão, em conjunto, decidir utilizar o sinal de emergência, que é este token que está aqui. Se o fizerem, vão virar o token ao contrário e, começando no jogador que tem o token de capitão, ele irá escolher uma carta da sua mão e irá dar a carta para a esquerda ou para a direita. Ele irá decidir então, se der para a esquerda, todos os outros jogadores vão escolher uma carta da sua mão e dar para o jogador da esquerda. Se for ao contrário, para a direita, todos os jogadores irão escolher uma carta da mão e
dar uma carta para o jogador à direita. Os jogadores não poderão comunicar nenhuma informação sobre as cartas que possuem nem que jogadas fazer. No entanto, no início de cada missão, os jogadores poderão escolher uma e só uma carta da sua mão, colocá-la virada para cima e depois poderão colocar nela o marcador de comunicação virado para o local verde. E dependendo de onde colocar esse marcador nessa carta, irá fornecer uma informação aos restantes jogadores. Então, poderá colocar no topo da carta, e isto significa que é a maior carta daquela cor que ele possui. Poderá colocar no fundo da carta, e isso significa que é a carta com menor valor que ele possui dessa cor. E também poderá colocar no centro da carta, o que significa que é a única carta dessa cor que ele possui. Se uma carta não tiver ou não puder ser caracterizada com uma destas três formas, ela não poderá ser utilizada para ser comunicada. Se assim o fizerem, os jogadores irão adquirir uma carta de lembrança e irão colocá-la na sua mão para lembrar que têm uma carta de comunicação assente na mesa. Quando essa carta for jogada, o marcador de comunicação será virado para o vermelho e não poderá nessa missão fazer outra comunicação e a carta de lembrança será retirada de jogo. A missão começa com o capitão a fazer então o seu jogo. Então, começando no capitão, ele irá iniciar a vaza, jogando uma carta da sua mão de uma certa cor e de um certo valor. Por exemplo, vai jogar aquela que comunicou. Os restantes jogadores, continuando pela esquerda, deverão obrigatoriamente jogar uma carta da mesma cor daquela que foi jogada. No entanto, se não possuírem aquela carta daquela cor, poderão jogar outra carta qualquer. Então, irão comparar o valor das cartas e quem tiver jogado a carta de valor maior daquela cor irá levar a vaza. Quem vencer a vaza será o próximo jogador a iniciar a próxima vaza. Na generalidade, o objetivo da missão é que cada jogador adquira numa vaza uma carta igual à carta de número e de cor da carta de tarefa que tem à sua frente, podendo até ter várias cartas de tarefa e tendo de adquirir todas as cartas de jogo correspondentes a essas tarefas. Neste caso, ele conseguiu adquirir então a carta 4, que era aquela tarefa que necessitava, levando para si e fazendo essa tarefa. Se um jogador não possuir uma carta da cor com a qual foi iniciada a vaza, ele poderá jogar uma carta qualquer cor ou uma carta de foguetão. Se usar uma carta de foguetão, ele irá vencer a vaza. E se houver mais do que uma carta de foguetão, será a carta de foguetão maior que irá vencer a vaza, independentemente do número que as outras cartas estejam na mesa tiverem. Uma missão termina sem sucesso de 3 formas possíveis. Ou um jogador joga uma carta de uma cor diferente da vaza e, na realidade, tinha essa cor. Ou todas as cartas são jogadas e as tarefas não foram completadas. Ou um jogador ganha uma carta numa vaza que não era para si, retirando a hipótese do jogador que necessitava dessa carta para fazer a tarefa de a cumprir. Se alguma dessas coisas acontecer, a missão deverá ser repetida, começando com a preparação de uma nova missão e fazendo a missão de novo. Só há uma forma de uma missão terminar de forma bem-sucedida, que é todas as tarefas terem sido resolvidas. Neste caso, o jogador conseguia completar a última tarefa, que era adquirir o 8 rosa. Se os jogadores terminarem com sucesso uma missão, irão passar à próxima missão, referindo-se novamente ao diário de bordo e fazendo uma preparação da missão seguinte. Existem missões que possuem tokens na sua descrição. Por exemplo, tokens de números.
Isto significa que os jogadores vão ter que baralhar as cartas de tarefa e colocar uma carta por baixo de cada um dos tokens. Começando no capitão, ele irá escolher então na mesma uma dessas cartas e vai levar consigo o token correspondente. E a partir daí os jogadores à esquerda irão fazer o mesmo. Os tokens significam que a primeira tarefa a ser cumprida é a tarefa 1. A segunda, obrigatoriamente, terá que ser a tarefa 2. E a terceira, obrigatoriamente, terá que ser a tarefa 3. Em caso de um Omega, significa que esta carta terá que ser a última a ser adquirida por o jogador que a levar. Isto é, neste caso, esta teria que ser a primeira. Qualquer uma das outras não interessaria qual fosse levada de seguida, mas esta obrigatoriamente teria que ser a última a ser levada por o jogador correspondente. Finalmente, as fichas de seta significam que esta carta terá que ser adquirida antes desta carta e esta carta terá que ser adquirida antes desta carta. Se houver outra carta, não interessa em que altura é adquirida durante a missão. Existem outras missões com outros ícones que deverão ser referenciados no manual de regras. E é esta a forma de jogar a tripulação da Devir Games.